Não nos querem palestra, pois seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. Essa frase consta na ata de mudança do nome do clube. Eu sou Gabriel Chagas e está no ar as curiosidades palestrinas. Fala aí, pancada, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a mudança de nome de Palestra a Palmeiras, um período que ficou conhecido como a arrancada heróica, e contar que o ano de 1942 foi um dos mais simbólicos na centenária história do Palmeiras. Para a gente entender melhor essa história, é preciso voltar no ano de 1939, quando o exército alemão liderado por Adolf Hitler ganhava força invadindo os países vizinhos, até que tentou invadir a Polônia, fato que foi a gota d'água para os poloneses esboçarem uma reação a fim de impedir a hegemonia nazifascista. Estados Unidos e Inglaterra foram países que se juntaram aos poloneses. A Alemanha buscou apoio político-militar de países totalitários. Os principais foram Japão e Itália, começando assim a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Porque aqui não é só Palmeiras, aqui é cultura, é história. Durante o Estado Novo, o Brasil era governado pelo regime ditatorial de Getúlio Vargas, que até tentou se manter neutro, mas os altos valores de empréstimos tomados com os Estados Unidos influenciou em uma parceria com o país. Supostos ataques alemães a embarcações brasileiras aceleraram o processo de união aos países aliados. E em 1942, o Vargas anuncia repressão total aos países do eixo. Uma portaria homologada em 11 de março de 1942, o decreto 4.166, dizia que bens pertencentes a italianos, japoneses e alemães poderiam ser confiscados a qualquer momento pelo governo brasileiro, a fim de reparar os danos causados pela guerra. Instituições de futebol também foram perseguidas e tiveram que mudar de nome, como por exemplo o Sport Clube Germânia, de origem alemã, virou Pinheiros, virou o Sport Clube Pinheiros, e o Palestra Itália de Minas Gerais virou o Sport Clube Cruzeiro. Os italianos eram as presas preferidas, pois chegaram ao Brasil no início do século XX para serem operários e trabalhar nas lavouras de café, e era inadmissível que eles conquistassem algo dentro do país. E o fato de que eles ajudaram a popularizar o futebol incomodava e muito o governo brasileiro. Ainda em março de 42, a diretoria palestrina se viu obrigada a se alinhar às exigências do governo, mudando assim o nome para Palestra de São Paulo. E aproximadamente 6 meses depois, quando tudo parecia correr bem, o governo fez uma nova exigência, pois o nome Palestra fazia alusão à Itália. É aí que entra na história o capitão Adalberto Mendes, que atuava como diretor de esportes do Vasco. Quando foi designado a servir o exército em São Paulo, encontrou Hernani Jota, velho amigo e membro da diretoria palestrina, o que fez a ponte entre Palestra e os militares. Adalberto se identificou muito com o time paulista e fez amizade com o então presidente Ítalo Adame, e chegou até a ocupar o cargo de segundo vice-presidente. Em 14 de setembro, Ítalo Adame se reuniu com a diretoria para oficializar o novo nome. Foi quando Mário Minervino gritou: "Se não nos querem palestra, seremos Palmeiras e nascemos para sermos campeões", surgindo assim o novo nome. E os dois motivos que levaram foi a quantidade excessiva de palmeiras na sede social do clube, uma homenagem à extinta Associação Atlética das Palmeiras, clube que foi parceiro do Palestra nos primórdios do clube. Após a mudança, o Palmeiras precisava finalizar o Campeonato Paulista, que já vinha liderando. Em 18 jogos foram 16 vitórias e 2 empates, marcando 61 gols e sofrendo apenas 15. Restavam ainda 2 jogos contra São Paulo e Corinthians, precisando vencer apenas um deles para se sagrar campeão. Foi no dia 20 de setembro, o jogo contra o São Paulo, marcado para o Pacaembu. O time do Palmeiras já esperava muitas vaias e protestos, pois o Palmeiras ainda era ligado e taxado de fascista por ter a sua origem italiana.
Foi então quando o capitão Adalberto Mendes sugeriu que o time entrasse em campo segurando a bandeira do Palmeiras e ele puxando o time. Um jogo muito equilibrado e logo aos 20 do primeiro tempo, Cláudio Pinho faz 1-0 para o Palmeiras. Porém, a alegria não dura muito. Logo 3 minutos depois, Valdemar de Brito empata para o tricolor. Aos 43 do segundo, ainda no primeiro tempo, Del Nero faz 2-1 para o Palmeiras. E o jogo vai para o intervalo com esse placar. O Palmeiras volta a campo pressionando e jogando melhor. E aos 14 do segundo tempo, Echevarrieta faz 3-1 para o Palmeiras. Mas ainda tinha um pouco mais de drama nessa história. Aos 19 minutos, Oji Moreira sofre um pênalti do zagueiro Virgílio, que é expulso. O time tricolor se revolta e não deixa de jeito nenhum que o Palmeiras bata o pênalti. E seguindo a orientação do capitão Luizinho, o São Paulo abandona o jogo, deixando com que o Palmeiras comemorasse o título de 42. Após o árbitro Jaime Janeiro esperar o tempo regulamentar acabar para apitar o final do jogo, decretando assim o primeiro título com o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso aí, porcada. O vídeo de hoje fica por aqui. Foi um resumo da nossa arrancada heróica. E se você quiser saber mais, se aprofundar mais nessa história, aconselho ler o livro Morre Líder, Nasce Campeão, do Fernando Galupo, que é um livro maravilhoso e que mostra em detalhes tudo o que você precisa saber sobre esse período. Se gostou, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos, me segue nas redes sociais e até a próxima. Beijo do porco! Uou!